Quando este sinal acontecer, eu estarei vendendo todas as minhas criptos, com exceção de parte dos meus bitcoins. Olha, o bull market ele já começou e junto a ele a euforia veio junto. Por isso, a grande dúvida agora é: quando que eu devo vender as minhas criptomoedas e realizar lucro? Para responder essa pergunta, existem alguns sinais simples que você pode olhar e identificar que nós estamos no topo ou muito próximo a ele, e que esse é o momento certo de começar a realizar lucro. O que é importante agora é entender esse movimento do ciclo de mercado. Nós temos os ciclos de alta, ciclos de baixa, ciclos laterais do Bitcoin, e agora nós estamos nessa fase aqui, ó, entrando na fase de otimismo do mercado. Repare que nós já tivemos essa primeira alta, que foi a que nós vimos de 2023 e no início de 2024, o mercado lateralizou, corrigiu, foi de abril até final de setembro deste ano, e em outubro o mercado entrou nessa bull run que nós estamos vendo o Bitcoin chegando a 93 mil dólares, quase batendo 100 mil dólares por unidade, mas ainda tem muito espaço pela frente para ele subir, ou seja, já foi mais ou menos 60% do mercado de alta e ainda falta 40%, que é quando nós temos as maiores altas de todas. Nessa fase final, nós temos as altas mais explosivas, então tem gente já querendo vender agora, calma, ainda tem espaço para o mercado subir ainda mais. Mas então, o primeiro sinal é o próprio S&P 500. Esse é o gráfico da Bolsa de Valores americana. E repare que ela está numa grande tendência de alta desde 2020, não tendo nenhuma correção significativa desde então. E se nós puxarmos aí o gráfico dos últimos 100 anos do S&P 500, repare que ele está nesse grande canal de alta, basicamente alta infinita no longo prazo. E o que é importante desse gráfico, repare nessas duas linhas aqui, ó, uma embaixo e outra em cima. Esse é basicamente o canal de alta do S&P 500. E quando o S&P 500 ele ultrapassa essa linha, geralmente ele está próximo de um topo de mercado. Então isso aconteceu neste período, aconteceu aqui também, aqui quando ele tocou essa linha, depois em um grande mercado de baixa. E agora nós estamos em uma fase acima deste canal de alta, ou seja, isso daqui levanta algumas preocupações sobre estarmos já num patamar muito caro. Aí você pode pensar agora, por que eu estou analisando o S&P 500 para falar de Bitcoin ou falar de cripto? Porque Bitcoin, principalmente, ele é altamente correlacionado com o próprio S&P 500. Então, quando o S&P 500 está numa tendência de alta, geralmente o Bitcoin também estará numa tendência de alta, porque ambos são mercados de renda variável de maior risco, e geralmente o dinheiro que está fluindo para o S&P 500, uma parte do dinheiro também flui para o Bitcoin. Não é à toa que em 2030, 2032, o pessoal já espera o Bitcoin valendo $1 milhão por unidade. Já pensou nisso? Mas voltando para nossa análise, pegando o mesmo gráfico anterior, reparem quando o gráfico ele atinge os topos lá do ciclo, perceba o tamanho da correção no S&P 500. Então nesta primeira aqui foi uma correção de 60% que durou vários anos, porque a correção no S&P 500, quando ela vem de fato, ela demora bastante tempo para terminar. Todos esses períodos de correção sempre foram grandes crises históricas. Então aqui foi uma grande crise, aqui também, nessa outra correção, e na última que tivemos também foi uma grande crise, que aqui foi em 2008. Então foi uma correção que começou mais ou menos em 2007, né, formou o topo do mercado. Desde então o S&P 500 derreteu até mais ou menos 2012 e 2013, depois de 2013 aí sim ele teve uma recuperação muito forte e rápida, que é basicamente toda essa tendência que nós estamos vivendo até hoje. Então caso uma correção como essa comece a acontecer no S&P 500, tenha certeza que o Bitcoin também corrigirá. Um outro indicador de topo aí exclusivo desse ciclo, que vai ser muito importante nos próximos meses, é a situação do desemprego nos Estados Unidos. Então esse gráfico mostra o número de empregos em tempo integral lá nos Estados Unidos, e repare que esse gráfico está numa grande tendência de alta desde 1970. Só que se nós aproximarmos aqui nos últimos 12 meses, repare que esse gráfico ele está mais lateralizado, então isso daqui está preocupando bastante a economia americana. Enquanto isso, essa linha amarela, que é um indicador de crise, ela atingiu patamares preocupantes, né, que indicava recessão econômica. E para quem não sabe, quando entramos numa recessão, geralmente a economia dá uma esfriada, e com isso os mercados de maior risco, como por exemplo Bolsa de Valores, Bitcoin e as altcoins, caem bastante. Só que lembrando que nos últimos 2 meses os dados vieram um pouco melhor do que o esperado, e essa linha ela caiu um pouco abaixo da parte que indicava a recessão iminente. Então ela está no limite ali de entrar numa recessão a qualquer momento. Esse problema ainda não ficou para trás. Pode ser que a gente entre numa recessão no final do ano que vem ou em 2026, então ainda estamos num momento delicado da economia. Então por isso é importante ficar atento a esse gráfico, porque reparem nessas barras cinzas que foram todos momentos de recessão. E eles sempre aconteceram quando essa linha laranja atingiu esses patamares aqui inferiores, né? Entre 0%
e menos 5%. Aqui foi uma grande recessão, aqui também uma grande recessão. Nessa data também foi uma das maiores que tivemos, né? A de 2008, que foi muito famosa aí. Aqui foi uma recessão mais curta, né? De 2020, 21, 22. E depois nós chegamos num patamar aqui relativamente preocupante, mas ainda não caiu tanto assim para chegar naquela fase que grita recessão. Então é bom ficar atento a isso daqui porque a tendência ainda é de baixa, não mudou a tendência de queda aqui desse gráfico. Lembrando, né, quando eu falo tendência de alta, tendência de baixa, geralmente quando existe uma tendência, o futuro, ou seja, o que pode acontecer no futuro com o gráfico ou com aquele ativo é de continuar nessa tendência. Então, um Bitcoin que está numa tendência de alta, mesmo chegando nos 93 mil dólares, que é seu preço máximo hoje em dia, como ele está nessa tendência de alta, no futuro ele tende a continuar subindo mais, ou seja, se valorizando mais. Quando ele entra numa tendência de baixa, o futuro mostra que ele pode cair cada vez mais. Então, quem perguntou sobre tendência, o que é isso? Resumidamente, é assim que funciona. Então a primeira conclusão é que os Estados Unidos eles estão em uma situação crítica, com alguns indicadores mais esticados. O S&P 500 já está em topo, pode ser que ele já esteja caro. Tem esses dados de desemprego que preocupam. Então é importante prestar atenção a tudo isso, pois uma eventual correção na bolsa americana poderia afetar o desempenho do Bitcoin, impactando também, claro, no mercado cripto como um todo. Então pegando esse gráfico aqui, ó, colocando o S&P 500 e também o Bitcoin, reparem como eles estão altamente correlacionados. Quando o S&P 500 ele forma topo, o Bitcoin também costuma formar o seu topo de mercado. Eu até estou falando isso já fazem vários meses que o S&P 500 estava no topo e o Bitcoin ainda estava lá nos 58 mil, 48 mil, ou seja, ele estava bem descontado, mas a qualquer momento o Bitcoin ele iria acompanhar o S&P 500 e formaria seu topo. E o topo hoje é 93 mil dólares. Então, por isso é importante estar atento a esse indicador. Temos o segundo sinal de topo aí especificamente do mercado cripto e esse costuma ser muito assertivo. Basicamente, é o indicador MVRV. Então, se você quiser acompanhar esse indicador, é só digitar aí no Google MVRV que você já encontra vários sites que vão ter esse indicador. E como que você vai ler ele, né? Repare que no gráfico ele já plota, né, uma linha laranja e uma linha preta. A linha preta, basicamente, é o valor do Bitcoin ao longo do tempo. Essa linha laranja é o indicador que utiliza um cálculo matemático para chegar nesses valores da linha, né? Do lado direito nós temos os valores referentes à linha laranja e do lado esquerdo nós temos o valor de mercado do Bitcoin ao longo do tempo. E do lado esquerdo esses números aqui são o valor de mercado do Bitcoin ao longo do tempo. O que é importante do indicador? Essa faixa vermelha, pontilhada, e a faixa verde. Basicamente, quando o indicador laranja, que ele está nessa faixa verde, como por exemplo aqui, neste período também, aqui também, e ele saiu, né? Reparem que agora nós estamos descolados desse momento, estamos na metade desse canal. Sempre que tocou essa faixa verde, geralmente era o fundo do mercado. Então perceba o padrão, ó. Aqui tocou na faixa verde, fundo do ciclo. Aqui tocou na faixa verde também, foi o fundo do outro ciclo. Aqui tocou na faixa duas vezes, ó, formou dois fundos aqui, ó, um aqui e um aqui. E aqui a mesma coisa, né? Foi o último fundo do mercado que o Bitcoin estava lá em 15 mil dólares mais ou menos. Então, olhando para o indicador, a gente já consegue perceber o seguinte: o Bitcoin não está próximo do seu fundo, ele não está mais tão barato assim no momento atual. Só que ao mesmo tempo, podemos ver que o Bitcoin não está no topo, quando ele chega nessa faixa aqui, ó, na faixa vermelha. Então, sempre que o indicador MVRV chegou dentro dessa faixa, como por exemplo aqui também, foi marcado o topo do ciclo do mercado. Então nós ainda estamos na metade, ainda o Bitcoin tem muito mais espaço para continuar subindo. É claro, dentro da alta existirão correções que são naturais, mas como eu falei, nós estamos em 60% do ciclo de alta, ainda tem 40%, ainda tem espaço para o Bitcoin subir ainda mais. Talvez nesse ciclo a gente veja o Bitcoin valendo mais de 150 mil, às vezes 180 mil dólares no final do ciclo. Já deixa aí no comentário qual que é a sua opinião, quanto que o Bitcoin chegará no final deste ciclo? Comenta aí que eu quero saber. É o Relative Unrealized Profit, ou em português, lucro não realizado relativo. Só por esse inglês que eu gastei aqui no máximo já vale o seu like. Então já deixa o like aí, turma, que é muito importante para o vídeo desempenhar bem e eu entender também que esse conteúdo faz sentido para você. Então como é que você vai ver esse indicador? Também é só pesquisar aí no Google que você já encontra sites que disponibilizam ele de forma gratuita. E assim como o anterior, o MVRV, a dinâmica é basicamente a mesma, só que os cálculos que eles utilizam são outros. Basicamente eles pegam as carteiras que compraram Bitcoin e olham o potencial de lucro que essas carteiras possuem. Então, por exemplo,
exemplo, se você comprou o Bitcoin por 10 mil reais e agora ele está valendo, digamos que 15 mil reais, o seu lucro não realizado seria de 5 mil. Bem simples de entender. Nós temos que ficar atentos quando esse indicador bate essa faixa aqui, a vermelha também. Mesma coisa do anterior. Então aqui é o topo do mercado, já quando ele está na faixa verde nós temos o preço bem barato. E agora estamos numa fase intermediária, ou seja, não está nem tão caro assim, não está no topo, mas também não está barato, não estamos no fundo do mercado. Então quanto mais próximo o gráfico azul chegar da faixa laranja, maiores são as chances de você realizar em um bom momento do ciclo. Ou seja, quando estivermos próximos a essa faixa aqui, é hora de vender. Então você pode vender aos poucos, porque geralmente você não vai acertar o topo exatamente para vender 100% das suas criptos. Você vai fazendo vendas parciais, então vende um pouco aqui, aqui, se o preço continuar subindo. Às vezes o indicador até ultrapassa essa faixa, né? Como por exemplo foi neste ciclo aqui, ó, ele ultrapassou um pouco, então por isso que a gente faz vendas aos poucos. Mas então aqui já seria um patamar para não comprar muito, comprar bem pouco ou não comprar nada e só realizar. Agora eu quero te passar uma ferramenta usada para identificar períodos de intensa especulação e otimismo no mercado do Bitcoin e das criptos. Essa ferramenta ela mostra quais são os momentos de euforia. Esses são os momentos que marcam o topo do mercado também. Então todas essas faixas verdes marcam momentos de euforia. Por que é importante saber disso? Quando estamos no momento de euforia, geralmente está tendo um efeito manada no mercado e as pessoas estão pagando mais do que aquele ativo realmente vale naquele momento. Ou seja, as pessoas estão comprando no topo quando o ativo está caro. E diferente dos últimos indicadores, esse daqui já mostra que o Bitcoin pode estar sim em seu topo. Esse pode ser um topo de curtíssimo prazo, mas pode ser que ele esteja no topo e geralmente quando ele atinge o topo, correções são iminentes. E aí você se pergunta, se o Bitcoin corrigir hoje, até onde ele cairia? Pegando este gráfico aqui das zonas de liquidação, ou seja, onde tem maior concentração de liquidez, onde as pessoas podem ser liquidadas, quem está apostando na alta ou na baixa do mercado, né? As pessoas basicamente pegam dinheiro emprestado em corretoras, em aplicativos descentralizados e colocam ordens ou shortando, ou seja, apostando na baixa, elas ganham dinheiro quando o mercado cai, ou entrando com long, né, apostando na alta do mercado. Se o mercado subir, elas ganham dinheiro. Então, quando nós temos uma concentração muito grande de ordens para serem liquidadas em uma determinada zona, geralmente o preço ele costuma cair até lá para liquidar esse pessoal, aí depois ele continua na sua tendência. Ou seja, nós estamos olhando aqui para movimentos de curtíssimo prazo. Então, uma possível região, se o Bitcoin ele corrigisse ainda mais, ele poderia cair até os 74.300 dólares, que hoje é o local onde possui maior concentração de ordens para serem liquidadas. Lembrando que isso oscila de forma constante, porque as pessoas estão tirando ordens, criando novas ordens, então esses preços mudam de acordo com o movimento do mercado. Mas é sempre bom ficar atento, porque caso o mercado caia, você pode deixar ordens ali programadas para comprar, se você quiser comprando no suporte. Só que para chegar nessa região, repare que ainda tem outros lugares que o preço ele pode dar uma estabilizada, como por exemplo, aqui nos 85.900, outra região 79.789, aí depois ele cairia, se ele continuasse caindo, aí sim chegaria nos 74 mil, esse é o principal suporte aí do momento atual do Bitcoin. Então, de acordo com a ferramenta, no curtíssimo prazo, podemos estar num topo aí de mercado, justamente pelo momento de euforia. Mas, sinceramente, como eu falei, por causa do ciclo de mercado, ainda o potencial de dinheiro que está por vir, os cortes de juros que nós teremos no ano que vem, a tendência de cortar cada vez mais os juros dos Estados Unidos e também no mundo inteiro, né? E no geral, a Europa também está cortando juros, a China está mandando muito estímulo, nós ainda temos espaço para subir mais. E é por isso que nós usamos mais de um indicador. Agora, o nosso quinto indicador, que também vai nessa linha de sentimento do mercado, é o índice de especulação. Quando temos muita especulação no mercado, nós costumamos estar em topo. Quando a especulação está nas mínimas aqui, nós estamos no fundo do mercado. Quando ninguém está interessado e ninguém está achando que vai ficar milionário da noite pro dia, ninguém está comprando meme coins a rodo. E olha só, por incrível que pareça, neste indicador nós ainda estamos numa fase baixa aqui no índice de especulação. Ainda não está tendo tanta especulação assim no mercado cripto. Obviamente que ele está começando a subir cada vez mais, né? Reparem nos últimos 90 dias que ele começou a subir. Só que o topo do mercado, o momento de vender é quando chega nessa faixa aqui. Então todo esse período era faixas para se vender e sair do mercado, principalmente sair de todas as altcoins nessa fase aqui. Então aqui é a hora de vender, aqui ainda nós encontramos oportunidades de compra, ainda tem coisas que não subiram tanto assim. Outro sinal, agora falando
de ciclo de mercado. Antes eu mostrei os sinais de sentimento, né? Mostrei sinais técnicos também. Esse daqui é o de ciclo. É basicamente o modelo Stock to Flow. É um modelo que ele vai se ajustando ao longo do tempo, dependendo de como está o ciclo de mercado, e ele costuma acertar bastante as fases do ciclo. Então, quando o modelo está nessa fase vermelha para laranja, geralmente é o momento de maior alta do Bitcoin. Quando o preço está nessa fase azul, geralmente é o momento de bear market, é o fundo do mercado. E isso aconteceu em todos os ciclos. Então aqui foi o momento de maior explosão essa fase, aqui também é o momento de maior explosão dos preços, foi essa fase aqui. O último ciclo a mesma coisa e agora nós estamos entrando nessa fase também, ó, fase vermelha para laranja. Então é aqui que nós temos a maior explosão. E só pelo que o mês de outubro e novembro mostraram pra gente, realmente isso vai se repetir. E de acordo com o modelo do Stock to Flow, o topo de mercado costuma ocorrer quando falta de 1.000 a 800 dias para o próximo halving. Então nessa fase, ó, faltavam mais ou menos 800 dias para o próximo halving, ele formou o topo de mercado e depois disso ele fez o bear market, né, o mercado de baixa, grande correção. Ainda falta bastante tempo para o próximo halving acontecer. Ele será mais ou menos ali, ó, em março de 2028 e ainda faltam 1.225 dias para ele. Ou seja, de acordo com o indicador dos ciclos de mercado, nós ainda temos muitos dias de alta pela frente, ó. Aproximadamente 154 até 347 dias que pode formar aí o topo do mercado nessa região. Então, o topo, de acordo com o ciclo de mercado, seria entre 18 de abril de 2025 até 29 de outubro de 2025. Então, dentro desse período, a qualquer momento pode formar o topo do mercado e iniciar a grande correção do mercado de baixo. Outro indicador também de ciclo de mercado é esse modelo aqui do arco-íris. Ele é uma ferramenta visual também que ajuda a identificar momentos para esperar, para comprar ou que o Bitcoin está muito barato. Esses dois modelos que eu mostrei, eles utilizam o conceito de oferta e demanda, basicamente, para formar essa tendência, né? Quando que será o período de alta, o período lateral, o período de baixo. E no gráfico do arco-íris, os momentos que formam topo geralmente é da fase amarela para cima. Então, por exemplo, 2021-22, o topo do mercado se formou nessa fase laranja. No ciclo de 2018, o topo do mercado se formou na fase vermelha. Aqui também foi na fase vermelha. Nós estamos ainda na fase azul entrando nessa fase verde. Ainda tem mais duas fases. Você pode ainda comprar, acumular e esperar chegar nessa região para já começar a vender e realizar lucro. E o próprio gráfico já dá a legenda aqui para você. Ó. Na fase roxa, ó, o Bitcoin está morto, então esse costuma ser o melhor momento de comprar. Fase azul, o Bitcoin está muito barato. Fase verde, continua acumulando. Fase verde, claro, ele continua ainda barato. A fase amarela já é fase de holdar, ou seja, de esperar. Fase laranja, se você se pergunta, isso daqui já é uma bolha? Fase laranja um pouco mais intensa. FOMO, ou seja, medo de ficar de fora de grandes altas. Esse sentimento está muito grande no mercado. Então é preocupante isso daqui. Fase vermelha, venda, é sério. Venda. Ele até faz uma exclamação aqui. Fase vermelha mais escura é território de bolha máxima do mercado. Venda tudo que você tem, porque a gente está muito caro e vai ver uma correção iminente. Então assim que nós olhamos para esse gráfico, ainda não está nesse ponto de bolha máxima, de vender tudo que tem. Ainda tem espaço para continuar subindo. Mais uma coisa que mostra, né? Então acho que só essa aula que eu já dei para você já vale o seu like. E também, se você não é inscrito nesse canal, também vale a sua inscrição. Algumas das últimas mensagens aqui, ó, quando o Bitcoin ainda estava em 76 mil, né? Quem diria que esse seria o preço que nós teríamos saudade de comprar Bitcoin, porque agora ele está ali nos 90 mil dólares, mais ou menos. Muita gente já estava achando que esse era o topo do mercado, mas ele ainda disparou. E provavelmente nós chegaremos em 100 mil dólares a qualquer momento. Então é só uma questão de tempo. Até falei lá no grupo, né? Porque perguntaram. Vamos aguardar mais um pouco também para começar a fazer os lucros. Você vai nos instruir qual é o melhor momento? Eu falei, né? Quando eu começar a realizar, eu já vou enviar aqui no grupo. Mas lembra, ninguém tem bola de cristal. No final, é bom tomar aquela ação que faz mais sentido para a sua realidade. Porque o mercado, ele é imprevisível no curto prazo, mas no médio e longo prazo, ele é bem previsível quando falamos de Bitcoin. Então esse também já é um ensinamento para você que é novato no mercado, começou agora, está começando a ver lucros na sua carteira. Esse já é um ensinamento direto. Ninguém tem bola de cristal. No final, o que vale é colocar o lucro no bolso e tomar a decisão que faz mais sentido para você. Fechou, dupla? Então eu espero você o mais breve possível nesse outro vídeo que talvez você goste também e um grande abraço. Até lá!